Vamos aprender esses pães. Isso mesmo, é massa de pão. Só que nós colocamos a essência para deixar eles com sabor de panetone e de chocotone. E também está recheado com goiabada. Então temos 3 recheios. Vamos juntos aprender? Nossa receitinha de hoje, pessoal, vai ser um pão sabor panetone. Então eu vou fazer a minha massa básica de pão, porém usando as essências. Em alguns eu vou colocar gotas de chocolate, no outros as frutinhas e no outro goiabada. Eu estou usando aqui meu fermento de litro, tá? Eu tenho aqui 400 ml do meu fermento de litro. Mas quem não tem esse fermento, eu vou deixar no final desse vídeo o meu vídeo do pão caseiro de fermento biológico seco. É só você seguir o passo a passo que tá lá, acrescentando as essências que a gente vai pôr aqui, tá bom? Então aqui, quem me acompanha sabe que na minha massa básica vai um creme de leite. Nós vamos colocar toda a caixinha. Quem quiser substituir por um copo de iogurte natural, pode substituir também, não tem problema. Ou por uma xícara de leite, tá bom? Pode ser substituído. Eu gosto de usar banha nos meus pães. Vou colocar 4 colheres de banha. Colheres assim, ó, generosas. Você pode usar manteiga. Se for usar óleo, é uma xícara de 240 ml, quase cheia, faltando um dedinho assim para encher. O óleo, a gordura, a banha, a manteiga, ele tem a função de trazer maciez também para o pão, tá? Vou usar uma xícara de 240 ml de açúcar. Aqui eu tenho leite em pó. Vou usar 4 colheres medidora de leite em pó. E 2 ovos. Eu não acrescento, pessoal, aqui nessa minha mistura, água, leite em excesso, essas coisas assim, porque o meu fermento de litro já é o líquido da minha massa. E se eu ficar acrescentando muito leite, água, essas coisas, eu perco o sabor da minha massa, tá? Então aqui eu sempre coloco, a única coisa que eu faço, o líquido que eu coloco é um creme de leite ou um iogurte natural, tá? Sempre, só isso. E aqui agora eu vou misturar as minhas essências. Então aqui eu vou colocar 2 colheres de essência de baunilha, 2 colheres medidoras de sopa e 2 de essência de panetone. Se você tiver dificuldade em achar essência, você pode raspar um limão e 2 laranjas e usar as raspinhas. Não vai ficar com o saborzinho do panetone, porque esse sabor, né, vem dessas essências, mas também não vai ficar ruim, não. Fica gostoso, traz um sabor bem gostoso também. Esse daqui ele não aceita abrir a tampinha ali para ir mais rápido. Então é 2 também de essência. Se você quiser a receita de panetone mesmo, eu já tenho aí no canal 2. Uma que a gente faz na batedeira, outra que a gente faz à mão,
mas eu já tenho aí do panetone mesmo. Esse aqui é o pão com sabor de panetone, com sabor de chocotone, né? Porque daí o que vai diferenciar eles é o que você vai pôr dentro, né? E nesses daqui eu vou colocar, vou fazer com 3 sabores diferentes. Gotas de chocolate, goiabada e frutinhas. Agora aqui, pessoal, vai entre 1,3 kg a 1,5 kg de trigo para dar ponto. Eu uso esse trigo aqui, ó, Venturelli. Esse trigo é maravilhoso. E eu sei que tem regiões que eles são bem caros, mas aqui na minha cidade, nos atacadão, eu pago R$4,80, R$4,60. Aqui ele não é caro. Tem lugares, assim, eu tenho uma tia que ela mora no Mato Grosso e ela paga acho que R$8 no quilo. Mas aqui na minha região ele não é caro. Um outro trigo que eu gosto de trabalhar, caso você não ache o Venturelli, porque o trigo ele influencia muito no resultado final, é o 101 Premium. Só que quando você vai comprar, presta bem atenção se ele não é para pastel, se ele não é para pizza, bem escrito no pacote quando é, tá? Eu compro o 101 Premium, o Anaconda Premium e o Santa Clara. São trigos que eu sempre usava antes de conhecer esse Venturelli. Depois que eu passei a conhecer e a trabalhar com o Venturelli, eu não comprei de outro. Mas, se você na sua cidade não achar, você pode comprar essas outras marcas, que são marcas que eu já trabalhei e que são ótimas, são maravilhosas. Você vai fazer pães caseiros assim perfeitos. Agora aqui eu já vou trabalhar na minha mesa, porque aqui já não tem mais como trabalhar com ele na mão. Então eu vou pegar aqui, ó, vou polvilhar aqui a minha mesa e vou começar a sovar ele. Esse tipo de pão eu não passo pelo cilindro, tá? Como eu não passo pelo cilindro, eu tenho o cuidado de sovar ele muito bem. Essa primeira sova que eu vou fazer aqui, eu vou ficar sovando em média uns 10 a 15 minutos, tá? Para ficar bem sovadinho. Passado esse tempo, eu tampo ele bonitinho. Quem trabalha com fermento de litro sabe que ele tem uma fermentação lenta, mais devagar. Então eu coloco no meu despertador um relógio, né, um alarme para daqui 1 hora, e daí eu venho e sovo de novo. Porque quando eu sovo ele de novo, o que acontece? Já deu para o glúten dele dar uma descansada. Como o glúten dele descansou, ele tá mais relaxado. Aí eu coloco novamente um alarme de 1 hora. Dali 1 hora eu venho e sovo de novo. E cada vez eu sovo 10, 15 minutos. Se você for fazer com o fermento biológico seco, ele age mais rápido. Então, você vai fazer essa sova a cada 15 minutos. Então, você sova bem aqui e coloca um despertador de 15 minutos. Sova 10 minutinhos, coloca mais um despertador de 10 minutos, de 15 minutos. Nós vamos fazer isso por 4 vezes, para depois a gente deixar ele crescer de vez. Por quê? A gente não consegue atingir o ponto de véu
nessa primeira sova aqui. Você pode ficar aqui meia hora, você não consegue atingir. E como eu não vou passar no cilindro, porque quem me segue sabe que eu tenho um cilindro elétrico. Então, quando eu vou fazer pães, eu passo no cilindro até a massa estourar. Mas esse aqui eu não vou passar no cilindro. Que é para vocês verem que dá super certo fazendo essa sova por 4 vezes a cada, no caso do fermento de litro, a cada 1 hora. E aqui agora, ó, a minha massa, ela não precisa mais de trigo. Eu já sinto, ó, ela desprega da mão, tá vendo? Agora ela precisa só de sovar mesmo. Então eu vou fazendo isso aqui, ó, rasgando ela, ó. Vai rasgando e vai trazendo, pode ir batendo na mesa, como você preferir. Ó. Agora eu vou trabalhar ela aqui uns 15 minutos e volto mostrando ela pra vocês. Então, eu trabalhei com ela aqui, ó, por 10 minutinhos. Tá vendo como ela tá? Ó, ela não atingiu aquele ponto de véu que a gente precisa. Mas ela está bem firme, não agarra na mão. Aí agora eu vou dar aquele descanso e vocês vão ver que ela já vai ficar uma massa até mais maleável. Então, aqui agora eu vou pegar, ó, a minha bacia, eu polvilhei um pouquinho de trigo nela. Vou pôr aqui, vou tampar. Aqui na minha região tá meio friozinho, então eu gosto de fazer o quê? Tampar e deixar ela no meu forninho desligado, tá? Porque é quentinho. Então eu vou deixar lá e eu deixo, como tá friozinho, eu deixo com a luz acesa. Daqui 1 hora eu volto mostrando para vocês como tá e a gente vai fazer uma nova sova. Aqui, ó, pessoal, está o que eu vou usar para rechear. Aqui em casa nós não gostamos de frutas cristalizadas. Então eu vou usar uva passa preta e a branca, tá? Eu tenho aqui essa goiabada que eu vou cortar em cubinhos e vou usar também. E aqui eu tenho aquelas gotas de chocolate forneável. Porém, você pode usar chocolate ao leite, chocolate amargo, meio amargo. É só você cortar de pedacinhos. Nos meus vídeos de panetone, inclusive, eu uso eles. Só que as nossas uva passa, e se você estiver usando aí também as frutas cristalizadas, você vai fazer esse mesmo processo que eu vou fazer aqui agora, que é o de colocar elas em um suco. Eu vou estar usando laranja, mas poderia ser, eu vou usar só metade desse aqui, viu, pessoal? Poderia ser suco de maracujá, poderia ser, se você não tem nenhum tipo de suco, você pode cobrir elas com água e colocar um pouquinho da essência. Tá vendo aqui, ó? Por quê, pessoal? Se você não colocar elas, hidratar no suco, quando você colocar elas na sua massa, ela vai roubar a umidade da sua massa. Então, aqui eu coloco no suco só por isso. Só para que ela não roube a umidade da minha massa e assim fique aquele panetone, né? Aquele pão seco, vamos dizer assim. Eu, inclusive, comprei as forminhas, pessoal, para ficar no modelinho do panetone. Mas você pode assar em qualquer forma, você pode dar qualquer formato. E olha, eu vou dizer para você que fica incrível e que não perde para panetones, viu? Eu, inclusive,
apesar de ter aí receitas de panetone e tudo, mas eu prefiro esse aqui. Eu gosto mais desse, do pão com sabor. Ó, tá vendo? Então, agora as minhas frutinhas, eu vou deixar elas na geladeira, quietinhas lá, hidratando. A minha goiabada, eu já vou cortar elas em pedacinhos. Os pedacinhos, você que vai definir o pedacinho que você quer. Eu vou cortar pedacinhos pequenos. Eu já usei, pessoal, chocolate, e eu sempre uso chocolate nobre, tá? Nunca chocolate fracionado nas minhas receitas. O único chocolate que eu não gostei de ter usado foi o chocolate branco. O chocolate branco, quando assado, ele fica uma textura esquisita. Ele não fica legal. Então, o chocolate branco eu já fiz e não gostei. Então, se você quer com chocolate branco, eu sugeria que você fizesse tipo uma ganache e depois com aqueles aparelhos que a gente tempera a carne, você injetasse, vamos dizer assim, né? Dentro do chocotone depois de assado e tudo, ou fizesse uma cobertura. Mas colocar pedacinhos de chocolate branco, eu não gostei não, pra ser sincera pra vocês. Aqui, ó, tá vendo? Eu tô cortando em pedacinhos assim. Mas como eu disse, fica ao seu critério, tá? De goiabada, eu vou fazer um só. E outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês também. Às vezes vocês falam assim, mas eu vou lotar, eu vou encher. Coloque de uma forma que fique todos os pedaços tenham o recheio, mas não pese o seu produto. Em média, cada panetone de meio quilo, você pode colocar assim em torno de 250 gramas de frutinhas ou do recheio. Depois vocês vão ver, eu abro a massa, coloco em toda ela, eu não peso não. Só coloco em toda ela e tá bom. Já colocou em tudo, tá tranquilo. Eu até vou cortar só mais esse pedacinho. Depois, se eu ver que falta, eu corto na hora, tá? Lembrando que você pode usar a fruta que você gostar. E se você quiser fazer sem recheio também, a massa também fica super saborosa, sabe? Enrolar igual um pão, enrolar igual uma rosca e depois colocar leite condensado e coco por cima. A massa fica super gostosa. Para vocês verem de pertinho, ó. Então, ficou os cubinhos. Ali as gotinhas forneáveis. No pacote está escrito, tá, pessoal? Gotas de chocolate forneáveis. E aqui as frutinhas hidratando. Passou 1 hora da minha massa. E a massa de fermentação natural, pessoal, ela é assim mesmo, tá? Você não vai ver crescimento nela, não. A outra, você pode até, de fermento biológico, ver crescimento. Agora, a de fermento natural, ela é mais demorada, realmente. Mas no que você pegar na sua massa, você já vai ver que ela tá mais maleável. Então, agora você vai fazer o quê? Você vai fazer novamente aquele processinho de sova que a gente fez, ó. Não precisa colocar trigo, viu, pessoal? Não precisa colocar nada. A gente só vai realmente trabalhar com ela aqui, ó. Eu gosto de ir sempre assim, ó, rasgando e vindo com ela. Vou fazer isso aqui 10 minutinhos. Aí eu tampo e volto ela lá no cantinho dela de novo. Dou o descanso de 1 hora, faço de novo. Faça isso por no mínimo 4 vezes. Depois, a gente vai deixar ela descansar até dobrar de tamanho. Então, aqui agora é só isso aqui, ó.
Posso ir rasgando a massa e trazendo, ó. E vou trabalhando. E cada vez que vai passando o tempo e que você vai trabalhar ela, você vai ver que ela vai ficando mais maleável, que ela vai ficando mais lisinha. E eu tenho aí no canal pães e rosca nesse mesmo sistema, sem precisar de cilindro. E fica maravilhoso, porque às vezes você não tem um cilindro. Aí fala, mas não vou fazer, porque se cilindrar, realmente, quando a gente cilindra, ele fica uma casquinha mais fina. Você não precisa de fazer esse processo aqui, porque depois você vai lá pro cilindro e você vai passando a massa, até a massa começar a fazer bolhas e estourar. Mas quando você não tem o cilindro, que você vai sovar a mão, faz esse processo de sovar, deixar um tempinho descansando, sova de novo, deixa mais um tempo. Faz isso por no mínimo 4 vezes. Você vai ver o resultado. Eu vou procurar deixar aí no vídeo tanto a massa do fermento biológico, quanto os pães que eu fiz sem cilindro para vocês verem. Fica ótimo, ótimo. Então aqui agora é só sovar. Vou tampar novamente. Vou colocar novamente o alarme. E depois eu vou fazer isso as outras vezes. Eu agora vou mostrar para vocês só depois do último descanso, tá? Porque agora é só isso aí. Alarme, sova, por no mínimo 4 vezes. Amassei ele aqui agora, ó, pela última vez. Aí agora eu já vou só cobrir novamente, deixar. Como o meu é fermentação natural, pessoal, ele vai crescer só amanhã, tá? Então, é amanhã que eu vou voltar e trabalhar com ele. Agora, depois que você fez essas 4 vezes, aí você vai deixar ele dobrar de tamanho. Seja qualquer tipo de fermento que você estiver usando. O fermento de litro ou o fermento biológico, você vai deixar agora, nesse momento, dobrar de tamanho. Outro dia, já estamos aqui agora para modelar os nossos panetones. E a primeira coisa que eu fiz foi colocar as minhas frutinhas numa peneirinha. Ó como elas ficam mais inchadinhas, porque elas estão bem hidratadas. E esse caldinho, pessoal, vocês podem guardar ele, e se não for usar de imediato, pode até congelar esse caldinho que sai. Depois vocês colocam açúcar, água e pode molhar bolo, pode molhar as bolachas de um pavê. Vocês podem usar no lugar do líquido de um bolo, só completar ali com leite ou com água que seja. E aqui, ó, eu uso essas forminhas que eu compro em casas de embalagens, e eu comprei para panetones grandes de 500 gramas, mas tem para pequenos também. E para ficar mais fácil de manusear, eu coloco já dentro de uma forma. Lembrando que você não precisa comprar, você pode colocar em formas normais, modelar um modelinho de pão mesmo, não tem problema. Quem tiver o cilindro, pessoal, pode usar também. Eu não vou usar porque eu quero que vocês vejam, né, e saibam que dá para fazer sem cilindro. Aqui onde eu moro tá um pouquinho frio, então além de deixar o meu pão dentro do forninho com a luz acesa, ó, eu coloquei um plastiquinho aqui para potencializar o calor. Então, eu tenho um guardanapo, um plastiquinho e outro guardanapo. Aí, ele ajuda a massa, ó, a crescer assim e ficar bem lindão. Então, quem mora no frio, né, às vezes tem um problema de crescimento, faz isso. Deixa a luz do forninho acesa. E além de deixar a luz do forninho acesa,
coloca um plastiquinho entre os guardanapos ou entre a toalha que você estiver usando e potencializa. Olha que massa linda, ó, bem crescida. Eu amo a fermentação natural, pessoal. E uma das receitas que eu mais amo fazer é massa de pão. Porque eu acho assim, né? Você pega aquele pouquinho de massa e transforma numa coisa tão linda, tão maravilhosa, né? Aqui, pessoal, como eu quero que saia mais ou menos do mesmo tamanho, eu vou estar pesando, tá? Eu vou pesar em média 530, 540 gramas, para depois ele me sair com as 500 gramas depois de assado. Mas, se você não vai vender, você não precisa pesar, tá bom? Olha, ali deu 512. Eu não peso também exatamente, porque como eu falei para vocês, é só para sair mais ou menos o mesmo tamanho, mas não tô fazendo para venda. Aqui já deu 648, então vamos tirar um pedacinho. Quem tiver cilindro, pessoal, pode cilindrar também, não tem problema. Eu estou fazendo sem cilindro, que é para a pessoa saber que dá para fazer, né? Que não precisa necessariamente ter um cilindro. Então, é por isso que eu estou fazendo à mão. Mas quem tiver o cilindro pode fazer. Pode cilindrar, passar várias vezes até ele começar a estourar, vamos dizer assim, a massinha. Essas duas massas aqui ficou com um pouquinho menos. Essa ficou com 570, essa com 550, essa tá 512, então eu vou dividir entre elas, ó. 580, 590. Dividir para ficar mais ou menos o mesmo tanto, ó. Tá dando em torno de 570 gramas cada. Para ficar mais ou menos o mesmo tamanho. Mas lembrando que isso aqui eu tô fazendo por fazer. Agora aqui, ó, nós só vamos abrir assim, ó, com a nossa mão. E eu vou abrindo ela como se fosse mais ou menos um círculo, alguma coisa assim. Se você achar, pessoal, que vocês têm alguma necessidade de passar alguma coisa onde vocês vão usar, não coloca trigo, tá? Você pode passar um pouquinho de óleo, pode passar um pouquinho de manteiga, mas tá vendo que não precisa? Porque ela já é uma massa com bastante gordura, porque nós colocamos, né, a banha, ou você colocou aí manteiga. Então aqui, ó, nós só vamos abrir ela assim, ó. Abrimos com a nossa própria mão. Vou começar com de goiabada, ó. Então a gente vai colocando assim, ó, as goiabadinhas, tá vendo? Salteadinhas, ó, por todos os cantos, ó, para que tenha em todos os lugares. Se você estiver usando chocolate ao leite, chocolate meio amargo, você vai fazer a mesma coisa. Corta assim em cubinhos, quadradinhos e vai colocando, ó. Tá vendo? Agora a gente só vai vir com a nossa massa assim, ó. Dobrando ela aqui meio por cima, ó. E nós não vamos fazer nada, pessoal. A gente só vai fazer assim, ó, como se fosse uma bolinha. Fez uma bolinha assim. Deixou essa parte para baixo. Vamos colocar dentro aqui da nossa forminha. E daí, você pode fechar a sua mão assim, ó. E fazer assim, para ela ficar bem espalhadinha ali na forminha. Depois eu vou mostrar de pertinho para vocês fazendo.
para vocês verem. Vou pegar o celular na mão e vou mostrar para vocês. Então, temos aqui um de goiabadinha, ó. Agora, vou fazer o outro de frutinha. O de frutinha, como ele é hidratado e tudo mais, ele fica meio molinho na hora que você junta. Porque ele foi hidratado com o suco, né? Eu vou deixar ele para fazer depois, porque ele faz um pouco de melequinha na mesa. Então, vou fazer os de chocolate agora. E vou deixar ele por último. Porque como as frutinhas estão molhadas, ele acaba dando uma melecadinha na mesa. Mas isso não tem problema nenhum, tá? Tô fazendo bem rusticamente aqui para vocês verem que dá certo. Mas os outros que eu tenho gravado aí, eu usei o cilindro. As gotinhas de chocolate, ó, vou dar uma espalhada. Ó. Aqui ficou pouco. Colocar por todos os cantinhos. Aqui tá meio sem, tá vendo? E agora, ó, trago a massa pra cá. Eu já vou trazendo ela mais ou menos num formato que eu vou vendo que já vai ficando de bolinha, ó. Vou pegar vocês para vocês verem de pertinho como eu faço aquela parte que eu falei para vocês de ficar apertando aqui dentro. Ó, tá vendo? Eu venho aqui com a mão, ó, só faço assim, ó, ou com a ponta do dedo, ó, para ficar em todos os lugares, ó. Só para ajustar, tá vendo? Ajusta em toda a forma. Eu vou fazer o outro de chocolate sem filmar, para não ficar muito longo o vídeo, e depois eu volto fazendo o de frutinhas com vocês. Então, abri aqui, ó, normalmente, com a mão. Agora, a gente vai vir com as frutinhas, ó. E vamos espalhar elas também a mesma coisa. Como eu falei, elas ficam mais... a massa vai ficar mais molhadinha por causa das frutinhas hidratadas. Lembrando que você pode usar as frutinhas cristalizadas. Depois que você fazer esse pão, pessoal, vocês nunca mais vão querer comprar nem panetone. Sabe esses panetone que vocês compram na padaria, panetones em supermercados? Eu tenho certeza que vocês não vão comprar mais, porque fica assim, super úmido, delicioso, bem gostoso, fica muito saboroso. Trouxe bem de pertinho aqui para vocês verem, ó, para vocês verem como fica hidratada. E agora a gente vai fechar da mesma maneira. Do mesmo jeito, ó. Pode usar damasco, pode usar castanhas. E agora colocar nossa massa aqui, sempre com aquela parte que a gente dobrou para baixo. Dá apertadinha nela aqui. Agora, nós vamos levar assim, sem passar nada. Eu vou cobrir novamente, igual tava cobertinho. E nós vamos levar para crescer até encher as forminhas. Quando crescer de encher as forminhas, nós vamos levar para assar. Eu não costumo pré-aquecer o forno.
eu ligo ele a 200 graus e coloco. Só que a gente vai ter que fazer uns cortinhos neles assim, para sair o vapor, mas eu vou vir mostrando para vocês, tá bom? E eu não costumo pincelar gemas no meu. Eu gosto do douradinho normal. Quando ele sai do fogo, que ele tá quente ainda, eu passo uma manteiga para ele ficar brilhoso. Mas quem quiser, é só bater a geminha e pincelar na hora de assar. Agora ele vai crescer assim, sem nada, nada, nada. A gente vai levar eles lá só para crescer. Então, vou pôr aqui novamente, ó, o meu guardanapinho. Vou pôr, opa, caiu a colherzinha ali. Novamente o meu plástico. Novamente outro guardanapinho. E vou levar no forninho. Continua frio, aqui tá 16 graus hoje. Então, eu vou continuar com a luz do forninho acesa. Ó, de pertinho para vocês verem. Vou colocar assim só para vocês verem que depois ele vai chegar até o topinho ali. Ó, pessoal, eu ligo a luz, tá vendo? E deixo eles cobertinhos aqui. Até dobrar de tamanho. Agora não tem tempo, porque cada região é uma coisa. Tem lugares mais frios, outros mais quentes, então não tem tempo. Dobrou o tamanho, chegou ali no topo, é a hora de assar. Olha só, pessoal, como cresceu, tá vendo? Agora eu só venho aqui, ó, e com a tesoura, quem me acompanha sabe que essa é a minha tesoura de cozinha, eu faço um X. Esse X é pro vapor sair quando for assar. E daí, aqui, se você quiser, você pode pincelar gemas. Eu gosto da cor dele mesmo, tá? Assim, daquele amarelinho de pão. Mas se você quer um dourado bem brilhante, aí você pega e pincela as gemas, só a gema. Eu só faço o cortinho assim e levo. Meu forno está sempre a aquecer, 200 graus, até ele ficar douradinho. Vai levar em torno aí de 1h20, 1h10. Por quê? Como o forno está sempre a aquecer, vai uns 10 minutinhos para aquecer, tá? E eu volto mostrando para vocês. Quentíssimos, acabaram de sair do fogo. Agora eu venho assim com o meu pincel com manteiga e ó, vou passando em cima deles, ó. Vou passar em cima de todos eles, para ficar bem brilhosos. E depois deles assim, bem lindão, ó. Resista, mas resista mesmo à vontade de você abrir ele assim que saiu do forno, a menos que vocês estejam numa quantidade de gente que vá comer inteiro. Porque senão, quando você partir, sai todo o vapor e o pedaço que sobrar fica duro. Então, assim, se não for consumir inteiro, espere uns 15 minutos, que daí você vai comer morninho e não vai perder o que sobrar. E nós vamos tirar da assadeira e vamos colocar assim, ó, numa grade. Tá vendo, ó? Toda furadinha. Se você não tiver essa grade, você pode usar assim, ó, a sua pecinha do fogão. Aí você põe em cima, ou se você tem assim esses descansos de panela que eles têm assim, ó, essa alturinha também pode. Coloquei na gradinha, tá vendo? E os meus eu vou esperar ficar bem frio para depois estar abrindo. Então, vou deixar assim e depois venho abrir um com vocês. Então, agora com ele bem frio, eu vou partir para vocês verem como ele ficou. E assim, pessoal, nós não vamos comer esses panetones todos de uma única vez. Porque aqui em casa nós somos em 3 pessoas e quem come é só 2, que é eu e meu esposo. Mas
eu faço e eu congelo, tá? Pode fazer e pode congelar, não tem problema nenhum. Deixa eu abrir aqui, ó. Olha só como fica por dentro, tá vendo? E um cheiro, pessoal, um cheiro maravilhoso. Fica assim muito saboroso. Bem de pertinho para vocês verem, ó. Então você pode congelar, ir consumindo aos poucos, não tem problema. Fica maravilhoso. Façam, tenho certeza que vocês vão amar. Um beijo no coração. Deus abençoe sempre e até o próximo vídeo.